Autoestima, amor próprio. Onde é que você os encontra? É fora de você? É dentro de você? Então, quando a gente pensa aí sobre autoestima, sobre amor próprio, né? É algo que cabe para qualquer pessoa. E também a importância de alimentar tudo isso, de cuidar de tudo isso, né? Então, hoje estou aqui para trazer uma novidade também e gostaria de compartilhar com vocês. São momentos diferentes, momentos bonitos, né? E acredito que serão úteis para muitas pessoas também, especialmente para nós, o grupo de mulheres, o círculo de mulheres. Então, onde você encontra esses sentimentos, essas emoções? Onde você encontra a sua autoestima? Seria naquilo que você busca no seu autocuidado? Seria naquilo que você aprende com as outras pessoas? Ou é aquilo que vem de você de verdade, que já começa com você? E aí você vai crescendo, fazendo com que isso se reproduza, que isso cresça? Ou você fica parada, fica esperando que isso aconteça sozinho, né? A mesma questão, o amor próprio. O amor próprio é seu, é o seu amor próprio. O meu é o meu amor próprio. Então, quando a gente começa a entender isso, que nós não podemos ficar dependendo tanto das outras pessoas, mas sim dependendo de nós mesmas nessas situações. Todo ser humano, todas nós mulheres, nós dependemos muito das outras pessoas, porque nós convivemos com pessoas. As mulheres, quando casadas, quando namorando, quando com filhos, com esposo, com amigos, com irmãos, com tantos outros núcleos aí, né, que existem. E de repente tudo isso também é fracionado, porque cada um desses núcleos são diferentes e os nossos amores são diferentes. Mas o nosso amor próprio, ele tem que ter uma qualidade muito significativa, porque os outros podem nos amar e nos amam. Muita gente ama você, mas ninguém sabe o quanto você se ama, o quanto você se cuida, o quanto você olha para si mesma. Bem, com essa introdução, agora vou me apresentar. Sou Regilene Módulo, tenho 51 anos, trabalho com mulheres. Sou psicóloga de formação, fiz cursos no sentido de trabalhar com círculos de mulheres, com grupos de mulheres e também conexão feminina. Porque isso sempre foi algo que me chamou a atenção, isso sempre foi algo que me animou, que me deixou assim, com aquele pensamento, mas um dia eu vou direcionar meu trabalho para isso, para esse público, né? Então, por que o círculo de mulheres? Há alguns anos atrás, mais ou menos não sei bem, não me lembro bem se 9, 8 anos, eu fiz um curso de círculo de mulheres. Participei de um círculo de mulheres. Nesse círculo, eu aprendi muita coisa, eu vivenciei muita coisa. E o que foi que eu senti nesse grupo, naquele círculo de mulheres? Eu senti a minha força, eu senti uma dimensão dela que eu própria não sabia. Não sabia que tudo aquilo poderia ser interessante, poderia ter uma riqueza maior para mim. Então, e também a força que eu percebi das outras mulheres lá no círculo, porque elas também, o que me pareceu é que elas tinham a mesma ideia que eu. Então, eu vou chegar lá, vou ficar escutando, vou ficar, sentada lá, não preciso falar nada. Mas não é isso que acontece, porque existe um movimento muito grande interno e faz com que, como eu falei ali no começo, a conexão entre mulheres. Essa conexão é algo que ele não se quebra.
Ele pode ficar um pouco mais fininho, ele pode encorpar mais, mas ele não se quebra. E quando uma mulher olha para outra mulher, ela também percebe não só a dor do outro, porque a gente não pode ficar falando e pensando só na dor da outra pessoa. A gente tem que pensar a grandeza daquela mulher, a força daquela mulher e o que é que eu posso aprender com essa mulher que está do meu lado no círculo de mulheres. Então eu senti tudo isso, eu vivi tudo isso e foi sim, para mim foi muito grande. Foi algo que me trouxe parâmetros diferentes de como entrar numa luta, de como entender os procedimentos aí, de entender aquilo que a gente busca e às vezes vai deixando lá para trás e às vezes demora tanto para resolver, para aceitar, para fazer, demora tanto que acaba desistindo. Por quê? Porque passou o tempo. Então, a nossa vida, ela passa. A gente vive, mas ela passa. A gente sente, mas aquilo passa. E atualmente é um pouco diferente, né? Tem uma diferença maior dentro de tudo isso. Então, viver emoções em grupo traz uma realidade que, sim, é da outra pessoa, mas é uma realidade que a gente também abraça, que é uma realidade nossa, que os outros também abraçam. E como eu disse, essa grandeza, essa luz, essa força, ela é compartilhada, ela se compartilha, porque cada uma pega um pouco do que é dela e oferece para outra também. E é isso. Um minutinho. Tomar uma aguinha, né? Que a garganta vai ficando muito seca. Então, viver as emoções, sentir as nossas emoções, saber que os outros também têm, mas no círculo de mulheres eu não percebi tristeza, eu não percebi lamentações, eu não percebi que a grandeza maior ali era uma dor. Eu percebi que as dores existiam, que as lamentações existiam, mas maior que isso era a alegria e aquela vibração, uma vibração forte, uma vibração que a gente podia sentir. E me trouxe uma satisfação tudo aquilo. Né? Aprendi muito, senti muito, vivi muito aqueles momentos. E por isso que comecei a entender o que é o círculo de mulheres, o que é o grupo de mulheres, que força é essa, né? É uma força. Sabe quando você chora de alegria? A gente chora de alegria. Então, chorar de alegria é uma coisa tão bonita. E às vezes, e quanto tempo faz que você não chora de tanto dar risada? Né? Porque talvez a gente vai levando, deixando tudo e não para entender as nossas emoções, entender que essas emoções, elas são para o nosso bem, elas são para o nosso bem-estar, elas são para aquilo que para nós é necessário. A gente tem que cultivar essas relações, cultivar aí, não é, tudo isso que vem chegando para nós. Estou vendo aqui que tá, a Lu entrou, a Isolde, ai queridas, Valéria, Elaine, Bruna, ai, um abraço para todas vocês maravilhosas queridas, né? Eu não avisei ninguém dessa live, resolvi fazer, porque às vezes, como eu disse, a gente quer fazer alguma coisa, mas deixa de fazer, depois passou, não é? Então esse foi o momento aí que me deu essa espontaneidade para isso. Bem-estar, gratidão. É por isso que eu comecei com esse trabalho com mulheres. Desde quando lá na psicologia já, né, eu sou psicóloga por formação também, hoje eu trabalho com essa outra área que é do círculo de mulheres. Então esse bem-estar e essa gratidão fez com que eu me sentisse mais plena, mais forte, que eu me sentisse mais
como se fosse atualizada dentro ali das minhas esperas e das minhas expectativas. E isso tem uma grande importância. Ai, Angelita, que bom que você veio, eu estou feliz que você tenha vindo, né? A Josi também, abraço para vocês. E é por isso que eu comecei com esse trabalho com mulheres. Eu acho que vocês já devem ter percebido ali no meu Instagram mesmo, que tudo direcionado ao público feminino. Porque não é feminismo, não é uma questão assim mais empobrecida que às vezes as pessoas colocam, né? Vai trabalhar só com o público feminino? Isso não é uma discriminação? Não, porque a gente tem que focar em um público. Então, antes eu foquei num público infantil. Hoje eu vejo que, de algum tempo para cá já, público feminino. E essa gratificação, essa gratidão que a gente recebe e que todo mundo recebe, e todas essas pessoas que eu vi que entraram aqui, todas têm esses vínculos com grupos, seja cada um da sua forma, mas tem os seus vínculos nos grupos. E olha como isso é importante, porque a gente vai reforçando toda essa área, esse campo, é como se fosse um campo santo, aquilo que a gente faz com amor para outras pessoas. Tenho certeza que vocês também têm esse tipo de sentimento, né? Para quem chegou agora, eu fiz uma pergunta no começo que é: autoestima e amor próprio, onde você os encontra? Esse título é um título que traz a sensação de que talvez a gente deixe para trás algo que não deveria ter deixado. O que é que ficou lá atrás que você gostaria de resgatar? O que é que você deixou para trás que hoje lhe faz falta? Eu não sei, você talvez saiba, talvez até nem saiba. Então, quando a gente volta o nosso olhar para a nossa história, para a nossa história de vida, né? Essa nossa história de vida, Dani, beijo Dani, a nossa história de vida faz com que a gente aprenda, que a gente invista naquilo que é bom para nós. E o significado de saber aquilo que está buscando. Porque quando uma pessoa procura algo que não sabe o que é, quando uma pessoa não sabe o que quer, ela acha e às vezes dispersa, desperdiça, joga fora. Por quê? Porque não teve aquele ponto de vista importante para aquele momento, não teve aquela visão para aquele momento. E tudo foi passando e quando se vê, se perdeu, né? Mas nós podemos resgatar tudo aquilo que nós precisamos. A nossa memória, a nossa forma de cuidar das pessoas, o cuidado que as pessoas têm com a gente. Quem é que cuida de você? Quem cuida mais de você? E você cuida de quem? Então aí também entra o autocuidado. E o autocuidado, ele não é só a questão física. Estou bem vestida, estou bem arrumada, estou bem fisicamente, né? Não, o autocuidado, ele vai muito além disso. Isso também entra dentro dessas questões. Mas, além disso, tem muita coisa, porque são experiências que a gente vai guardando e isso faz com que a gente tenha ali como se fosse um caderno enorme dentro de nós. Tudo marcado ali, né? Ou uma pastinha ali no seu celular, no seu computador. Tudo marcado, aquilo que você é, que você quer e que você precisa. E o que você pode também ofertar para o outro. O que você pode fazer pela outra pessoa. E isso dá um prazer muito grande para nós. Quando a gente percebe que conseguiu ajudar alguém, que conseguiu fazer com que alguém esteja, alguém que tenha um sofrimento, e você pode ajudar, e você pode falar, mas você não pode pegar isso para você. Você pode, deve fazer o que você gosta, o que você quer.
ajudando. Mas não pegar aquela dor para você. Porque se a gente pegar um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro e guardar tudo pra gente, quem é que vai adoecer? Nós mesmos, né? Então tem que ter esse cuidado. E o Círculo de Mulheres traz isso. O Círculo de Mulheres traz isso, né? O Círculo de Mulheres faz com que a gente entenda umas às outras. Tem uma pergunta aqui, se não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Isso mesmo, né, galera? Qualquer coisa serve para quem não sabe o que quer. Quando alguém pergunta assim, vamos escolher uma comida? Não sei. Escolha você. Vamos comigo, vou comprar um sapato. Escolha você. Tudo o outro vai escolher, o outro vai escolher. E o que é que você escolhe para sua vida, né? Veja, uma pergunta aqui, como fazer para não absorver a dor, Regina? Para não absorver a dor, você pode entender, pensar primeiro em você. O que é que você vai fazer para não sofrer tanto com aquilo? Então é como se a gente vestisse uma capa protetora, assim. Eu estou ali debaixo de um temporal, mas não estou me molhando, não vou ficar doente por conta disso. E nessas questões de vida também. O outro vai precisar agir, porque quando a gente cuida muito, quando a gente faz tudo pelo outro, ele não aprende. Ele não aprende a agir, ele não aprende a fazer, ele não aprende a escolher. E fazer escolhas é algo que é fundamental. Eu já fiz várias postagens falando sobre escolhas. Quando a gente escolhe de qualquer forma, assim, de uma forma muito abrupta, muito rápida, talvez a gente se arrependa. Quando a gente escolhe com paciência, né, entendendo bem a situação, a gente vai e faz uma escolha, talvez a gente também se arrependa. Mas com certeza foi pensado de uma forma diferente e depois vai construir aquilo, né, num passo a passo e entender que é preciso, que é importante. Então, quando nós fazemos escolhas boas, nós não absorvemos muito aquilo que a outra pessoa traz para nós. Sendo que muitas pessoas absorvem sim, ficam doentes, deixam de trabalhar em uma área que gosta. Por quê? Porque não sabe lidar com aquela situação. E nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo sabe lidar com todas as coisas. Ninguém sabe, na verdade, lidar com tudo. Nós escolhemos ali um nicho, um pedacinho, né? E vamos cuidar daquele pedacinho. Se a gente quiser abraçar tudo, não vamos conseguir dar conta, né? Então, acredito que seja mais nesse sentido aí. Quando a gente sabe, toma a decisão um pouco mais rápida, mas quando a gente não sabe, pensar um pouco melhor. Conversar com quem entende um pouco melhor, conversar, ler, perguntar, né? Tudo isso faz muito sentido aí. Quanto você investe em você? Em autocuidado, em autoestima, em autoconfiança, o quanto você confia naquilo que você faz, naquilo que você quer, naquilo que você busca, o quanto você se cuida. E a sua autoestima, como é que está a sua autoestima? A autoestima é algo interno, a autoestima é importantíssimo para o ser humano, porque é a partir dela que nós vamos vamos ter a nossa forma, vamos nos construir, o sim ou não, né? A autoestima, ela vem e ela traz essa conexão que nós temos do externo para o interno e o inverso também, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu sinto aqui dentro, aquilo que eu sei, o que eu aprendi de fora. E as duas juntas, essas duas partes aí de autoestima, elas nos reforçam, elas fazem com que nós temos
um poder maior de decisão, um poder maior de saúde emocional e de saúde física também. Tudo o que a gente faz de bom para nós traz saúde para nós. Aquilo que a gente faz que não é bom não traz saúde. Eu pergunto para as mulheres, às vezes para os casais, a forma como você vive hoje traz saúde para você? O que você faz para ter essa saúde? E não só a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde social, porque tudo isso faz parte da nossa saúde, né? Então, se eu deixo uma dessas áreas ou alguma outra que talvez para você seja muito significativa e eu não citei, se a gente deixa uma dessas áreas de fora, faz falta. Tem uma falta, existe uma falta ali, né? Ai, pergunta aqui. Nossa, faz tempo que não cuido de mim. Isso é muito comum. É muito comum a gente parar de cuidar de si mesma. Mas a gente tem que entender que nós somos o nosso maior amor. E isso não é egoísmo. Quando nós estamos bem, com autoestima mais forte, com confiança em si mesmo, com autocuidado mais elevado, nós podemos fazer o que com os outros? Cuidar melhor deles, estar mais próximo deles, estar abraçando esse campo maior. Agora, quando nós não cuidamos de nós mesmas, como é que a gente vai cuidar de outra pessoa? Vai ficar pesaroso, vai ficar difícil, né? Então, no Círculo de Mulheres, quando eu participei do grupo do Círculo de Mulheres, foi assim um divisor de águas. Porque foi uma forma tão leve de lidar, uma forma tão leve de trabalhar, uma forma leve de aprender e de entender também que as outras pessoas aprenderam comigo. E isso foi assim tão bonito e foi algo que ficou marcado por muito tempo, né? E de um tempo para cá, acho que uns 2, 3 anos, 3 anos. E então comecei a trabalhar com o Círculo de Mulheres também. E a partir disso foi evoluindo. Então hoje nós estamos já no 4º evento, né, do Círculo de Mulheres, presencial aqui em Guarapuava. E eu inovei também algumas questões aqui, sabe? Coloquei algumas dinâmicas diferentes, porque a proposta é essa. A gente faz, a gente aprende, mas nós temos que colocar aquilo que é nosso. Se você vai, por exemplo, numa reunião na sua igreja, você vai colocar alguma coisa que é sua, porque você sabe ali o propósito, mas tem algo que é seu que você pode colaborar. Se você trabalha numa escola, se você trabalha em casa com os seus filhos, se você trabalha na sua empresa, qualquer o seu tipo de trabalho na área da beleza, em todas as áreas, né? Na área do marketing, né, Lu? No direito, enfim, né? Todas as áreas nós temos dentro de nós as nossas capacidades para lidar também com isso que a gente trabalha. E eu me apaixonei por esse círculo, pelo Círculo de Mulheres. No Círculo de Mulheres que eu trabalho, eu apresento a contoterapia, que é a gente... Dai, querida, a gente apresenta contos. E aquela história, dentro daquela história tem tanta coisa, e as pessoas, as mulheres, elas se veem naquelas histórias, porque são histórias lúdicas, são histórias que têm assim um contexto bonito, é grande, tem ali as formas como nós vivemos, mas que às vezes também a gente vai deixando para lá, e aí de repente vem um ganchinho lá e puxa, fica aqui. Entendi, isso para mim significa tal coisa, tal situação, aquele momento, né? Então a contoterapia, ela vem com tudo isso e ela também traz uma cura interessante, importante, sabe? Ela faz com que a gente, dentro daquela questão toda lúdica, traz as suas verdades, porque nós nos vemos ali naquele conto. Não é só uma história, é um conto.
Então tem ali versões de muitas gerações, de muitas pessoas, de muitos criativos que tem ali dentro, né? Então, tudo isso significa que a contoterapia, as dinâmicas, os trabalhos em grupos, individual, em duplas, né? O círculo de conversa, ninguém fala o que não quer, né? Todo mundo é completamente livre. E a colcha de retalhos, que eu não vou explicar porque é um segredo, é a cereja do bolo, como diz, né? A colcha de retalhos. Tudo isso dentro do encontro, né, do Círculo de Mulheres. O grupo é muito bom, o círculo, ele traz sim saúde para mim, traz saúde para você, esse círculo de encontros, esse círculo de mulheres, cada vez mais crescendo e fazendo com que nós nos fortificamos também, né? A gente aprende, eu aprendo com vocês, como eu disse, eu aprendi muito no curso que eu fiz de Círculo de Mulheres, de conexão com mulheres, mas também aprendi muito no Círculo de Mulheres que eu participei, e que foi ali que nasceu toda essa vontade minha de trabalhar com o público feminino, né? Então, o que é para mim, o que é para você, o que é para todas nós, é sempre algo positivo, né?